hoje? Porque o juiz pensa, estou decidindo só esse caso aqui, estou mandando só aqui. Agora, a partir do momento que você começa a trabalhar num sistema de precedentes, esse juiz tem que saber, eu vou decidir isso para todos os outros casos que vierem a partir desse precedente. E isso dá um senso de responsabilidade muito maior à atividade jurisdicional. Isso no caso do Dora e Bush deve ter sido, porque eu acho que esses desafios estavam meio errados também na decisão que tomaram, né? Até hoje isso é discutido. A minha professora de Direito Constitucional de lá... Se põe em discussão o próprio sistema democrático americano. É isso aí. Se serve de consolo, Claude, a minha professora de Direito Constitucional foi advogada do Clinton no lance da Mônica Lewinsky. Então, é a Deborah Rhodes que ela se chama. Ela é super democrata, claro, foi advogada do Clinton. Ela diz que tudo indica que o Bush ganharia mesmo. Tá? Que se, é porque a Suprema Corte mandou parar a recontagem. Que se tudo indica, segundo ela, como ela é democrata, imagino que ela não tem motivo para mentir, tudo indica que o Bush ganharia se a recontagem fosse terminada. Então, eles acham que no fim o resultado é que quantitativamente ele teve menos votos, mas dentro do sistema eleitoral deles, mesmo que a decisão da Suprema Corte fosse diferente, o Bush ainda seria eleito. Ela acha isso, pelo menos. Então, pessoal, essa é a noção básica do sistema. O que isso importa para nós? Então, algumas classificações que os americanos fazem. Já falei de algumas. Precedente obrigatório. O que é o precedente declaratório? É aquele que só declara o sentido de um precedente anterior. Por quê? Porque, como nenhum caso é exatamente igual, à medida que você vai aplicando aquele precedente, você vai moldando. Né? Porque ou você amplia um pouquinho, ou você diminui um pouquinho. Porque como todos os casos têm alguma peculiaridade, por exemplo, no meu exemplo aqui de voltagem, pode ser que esses dois trabalhadores tivessem submetido a alta voltagem, mas a voltagens diferentes. Um está submetido a 50 mil volts, o outro a 100 mil volts. Então o precedente que aplicava para 100 mil também aplica para 50 mil. Então ampliou um pouquinho o precedente. E assim por diante. Eu digo aos meus alunos, exemplo que eles têm um pouco de dificuldade de entender, que o precedente é como um vaso de barro nos dedos de Demi Moore e Patrick Swayze na bolsa. À medida... Esse vocês entendem, né? Esse é do tempo de vocês. À medida que você vai passando os dedos pelo precedente, o precedente vai sendo moldado. E cada volta que você dá ali, o precedente entra um pouquinho, aumenta um pouquinho, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Porque é isso, o precedente é uma coisa viva. Como nenhum caso é igual, exatamente igual, ele vai aumentando ou vai diminuindo à medida que ele vai sendo aplicado. Por isso que os precedentes declaratórios são importantes, porque eles vão declarando o sentido do caso anterior. Por isso que o precedente é igual ao vinho, quanto mais velho, melhor. Porque aí ele já foi declarado muitas vezes, e aí você já conhece muito bem o sentido daquele precedente, porque ele vai sendo feito e refeito em inúmeros outros casos. Já o precedente original cria uma norma nova, ele aplica um entendimento novo, que até ali não era aplicado, então ele é do zero. O precedente subsilêncio é o precedente que a gente diria que é o precedente da questão prejudicial. É uma questão que não foi analisada, mas que é pressuposta da decisão do precedente. Então, você usa aquilo ali como pressuposto. Por exemplo, nesse meu precedente da alta tensão, tem um precedente subsilêncio de que alta tensão é perigoso. Alta tensão é perigoso. E isso poderia ser usado para outras finalidades, dependendo da situação. E tem um negócio que eles chamam de superprecedente. Na verdade, eles chamam várias coisas de superprecedentes. Superprecedente é, por exemplo, um precedente muito claro. Aqueles precedentes que são tão claros que induzem cumprimento voluntário. Miranda é um superprecedente nesse aspecto. É um precedente cuja clareza impõe obediência. Eles também chamam de superprecedentes os precedentes que já foram reiterados muitas vezes e que, portanto, dificilmente vão cair, porque já foram reiterados muitas vezes. Também chamam de superprecedentes aqueles precedentes cujas razões foram expandidas para casos que pareciam não relacionados.
Exemplo, Roe versus Wade, que é o caso do aborto, o precedente do aborto, que diz que os estados não podem proibir o aborto, é um caso que foi usado para resolver problema de casamento de pessoas do mesmo sexo, foi usado para resolver problema de eutanásia. Por quê? Aí você fala, mas o que tem a ver casamento do mesmo sexo com aborto e eutanásia? Liberdade. O princípio que governa tudo isso é um princípio de liberdade. Então, mesmo que o fato não seja rigorosamente o mesmo, o princípio que anima esses casos todos é um princípio de liberdade. E isso é expansível para outros casos. Bom, fala. Só sobre as categorias de precedente. Ok. E veja, isso não é propriamente categorias, tá? Não. Não é assim, não. Esse é um precedente declaratório. Isso é mais uma questão didática. O valor dos precedentes não se dá por enquadrar em uma categoria ou outra. Mas ainda assim, como é que se lida com todas essas categorizações? Existe uma ordem cronológica de valoração? Não, nenhuma, zero. Isso aqui é só mesmo para entender que os precedentes podem surgir de jeitos diferentes, podem cumprir funções diferentes, mas aqui um não tem precedência, não entendam dessa forma. O superprecedente não tem nada a ver com a legislação brasileira. Não tem a ver, é simplesmente... Ela realmente, primeiro, ela não é clara. Não é clara, exatamente. E mesmo, às vezes, as interpretações da nossa Suprema Corte, às vezes, precisam de um... Chegarei lá. Só mais uma coisa, sobre o precedente declaratório, somente. Vamos dizer que o próprio Suprema Corte resolve reavaliar um caso que seja, em tese, já tem um precedente firmado. Ok. A declaração do precedente passado não é a geração de um novo precedente? Isso não torna uma certa confusão entre... Não, veja, depende muito da situação. O que eles chamam de precedente declaratório é um precedente que está esclarecendo o precedente anterior. Não muda, exatamente, ele esclarece. Claro que ele sempre muda um pouquinho, porque é igual aquela história da lei declaratória. Lembra daquela discussão se existe ou não existe lei declaratória? Porque ao declarar, você sempre cria alguma coisa, né? Então é isso, mas a mudança é outra coisa que eu ainda vou falar, tá? Quando é mudança do precedente, é outra situação. É um negócio simples, ao mesmo tempo não é também. Não é nada simples. Ele vai, como vocês sabem, a coisa do vaso, ele vai se montando. Exatamente. Ele sofre modificações. Exatamente. Muita gente está achando que isso é um negócio simples, não é nada simples. Esse é um negócio muito complexo mesmo. Exatamente. Pessoal, então eu peguei aqui uma definição do Marinoni, só para vocês ficarem com uma definição do material. Precedentes são os fundamentos universalizáveis de um julgado proferido por um tribunal. Ou, para citar o Marinoni literalmente, precedentes são as razões generalizáveis que podem ser extraídas da justificação de uma decisão. Então, o precedente é a ratio decidente, são as razões passíveis de universalização que você extrai da decisão de um caso anterior. Isso é um conceito de precedente. Agora vejam só. As decisões judiciais, então, têm relatório, fundamentação e dispositivo. Onde eu vou achar o precedente? No relatório, na fundamentação ou no dispositivo? Onde eu vou achar um precedente? Na fundamentação. Exatamente. O dispositivo só resolve o caso. Eu vou procurar o precedente na fundamentação, nas razões que estão na fundamentação, que eu posso universalizar para outros casos. E aí é uma mudança de paradigma, porque o que a gente sempre diz? O que é importante na decisão é o dispositivo. O que não está no dispositivo não interessa. Isso é uma mudança de mentalidade. Porque a gente vai procurar os precedentes na fundamentação. A ratio decidente, a razão de decidir, estará na fundamentação. E onde é? Toda a fundamentação, então, é um precedente? Não. Na fundamentação, nós vamos ter duas categorias de argumentos. Nós vamos ter a ratio decidente, que é a razão de decidir, que são aqueles fundamentos que estão no trilho que leva à conclusão. Você tem uma conclusão e você tem um caminho que leva àquela conclusão. Aqui está a ratio decidente. O que eu puder universalizar desse caminho
é a minha ratio decidente. O que eu puder aplicar para outros casos é a minha ratio decidente. E o resto? O resto é obter dictum, ou obter dicta, no plural. Então, os obter dicta é o resto, são as razões que estão na decisão, mas que não são necessárias para extrair a conclusão. Você tem razões, tem coisas que os juízes dizem nas suas sentenças, que estão ali, são argumentos, mas não são necessários para a conclusão. Para dar um exemplo real e muito simples. Quando a emenda constitucional 45 introduziu na Constituição de 88 a obrigatoriedade de 3 anos de atividade jurídica para membros do MP e da magistratura, foi feita uma ADI dizendo que isso era inconstitucional. O relator foi o ministro Carlos Brito. O ministro Brito disse, isso aí é constitucional, por isso, não posso dar argumentos. Lá no meio da sua fundamentação, ele disse, é claro que 3 anos não podem ser contados no calendário civil, mas sim de acordo com o peculiar exercício forense. Isso ficou lá na decisão. O que aconteceu? Tempos depois, um monte de gente entrou com reclamação, dizendo o seguinte, eu me formei em julho de 2014, exerci o restante do ano de 2014, o ano de 2015, passei no concurso em abril de 2016, já tenho 3 anos. O ano de 2014, o ano de 2015 e o ano de 2016, contados de acordo com o peculiar calendário forense, tentando usar isso. O que o próprio Supremo fez? Negou tudo, dizendo isso foi um obter dictum. O que estava sendo discutido ali não era o modo de contagem. O que estava sendo discutido ali era se é constitucional ou inconstitucional exigir 3 anos. Não era como que conta. Então, quando o ministro Brito disse como é que contava, aquilo é a opinião dele, é um mero obter dictum. Não vincula, não forma precedente. Então, o que forma o precedente? A ratio decidente. Aquelas razões generalizáveis das quais a conclusão é extraída. E não os demais argumentos que estão ali gravitando em volta. É fácil de saber isso? Não é fácil. Na prática, nem sempre a linha entre a ratio decidente e os obter dicta é clara. Nem sempre. Você vai ter situações nebulosas aí. Mas é importante que vocês saibam o princípio, para você saber o que vocês vão procurar quando estiverem analisando os casos. Então, isso é absolutamente fundamental. A linha é a ratio decidente. Segundo ponto, é preciso que haja acordo quanto à ratio decidente, que é um problema também. Imagine o seguinte, nós temos um recurso de revista, que o sujeito alega que o TRT violou 3 leis, a lei A, a lei B e a lei C. Chega lá no TST, o ministro 1 diz que foi violada a lei A, dá provimento ao recurso. O ministro 2 diz que foi violada a lei B, dá provimento ao recurso. O ministro 3 diz que foi violada a lei C, dá provimento ao recurso. O ministro 4 diz que foi violada a lei C, dá provimento ao recurso. O ministro 5 diz que foram violadas as leis A e B, dá provimento ao recurso. Esse é um julgamento. Qual é o resultado do julgamento? Quando publicar, resultado do julgamento. A unanimidade, deram provimento. Não é esse o resultado do julgamento? A unanimidade, deram provimento. Isso não forma precedente. Porque não há maioria quanto à ratio decidente. Você só tem 2 votos em relação à violação de cada uma delas, de qualquer tese. Você não tem maioria em relação a nenhum desses argumentos. Então, isso não forma precedente. Então, para você formar um precedente, você precisa ter, primeiro, uma ratio decidente que seja generalizável. Então, tem que ser ratio decidente, tem que estar na linha da conclusão. E ela tem que ser acatada, adotada pela maioria. O órgão competente tem que, majoritariamente, acolher aquela ratio decidente. Se ele não acolhe, então não há precedente. Nós podemos ter um acórdão unânime que não forma precedente. Isso, Claude, vai acontecer muito
Por quê? Porque os nossos tribunais não julgam como colegiados. Os nossos tribunais, cada juiz leva seu voto prontinho, entrega o seu voto prontinho e um voto não dialoga com o outro, né? Pelo menos nos casos mais polêmicos e tal, cada um leva o seu. Se não é tudo de acordo, mas nos casos mais polêmicos, cada um tem seu votinho. E onde fica a vaidade? E onde fica a vaidade? Exatamente, é isso aí. É isso no STF, né, que acontece isso. Eles levam os votos e fica muito difícil. Mas eu acho que como os tribunais de segundo grau vão começar a formar precedentes obrigatórios também, eu acho que há uma tendência de que isso comece a acontecer nos tribunais também. Mas Eu acho. Nos tribunais abaixo. Que isso comece a acontecer mal, quero dizer. Quer dizer, que o sujeito queira ser o dono da verdade do precedente obrigatório, e aí ele traz o voto dele, aí o outro desembargador traz o voto dele, o outro desembargador traz o voto dele. Por quê? Como a gente vai ver, o que nós vemos é aquele, eu acompanho, mas com ressalva de fundamentação. Nós não temos esse problema, porque eu vejo isso que ele está falando, no STF. Principalmente no STF. Mas tem muito no STJ também. Vocês vão começar a ver mais. E é uma desgraça isso. É muito ruim, muito ruim. Porque justamente você não tem um fundamento dominante, você não tem a maioria. Esse é o problema. Quanto à fundamentação, você não tem a maioria. Você tem a maioria da conclusão. E aí dá problema. Já explico o problema. Fala, você volta e meia você está ouvindo aquele vencido, mas não convencido. Exatamente. É isso aí. A questão prejudicial, se for bem debatida, pode ser racha decidente? Pode. Se ela fizer parte do contraditório, e ela pode ser decidida como questão principal, como a gente viu anteriormente. Então, sim, sem problema. Então, além de ser debatida, ela ser decidida. Tem que ser decidida. Não adianta ela ser debatida só. A princípio, ela tem que ser decidida ou ela tem que ser essencial para a decisão. Se ela for questão prejudicial verdadeira, que é a questão prejudicial para ser, de fato, questão prejudicial, tem que ser essencial para a decisão. Tem muita coisa que o pessoal chama de questão prejudicial, mas que é obter dictum, não é questão prejudicial. A questão prejudicial, que é essencial para a decisão, forma precedente, se for adequadamente debatida. O obter dictum, que às vezes o pessoal chama de questão prejudicial, porque é uma questão lateral, paralela, essas não formam precedentes, mesmo que debatidas. Tá? Edilson, voltando um pouco atrás, existe alguma ascendência vertical de um juiz titular sobre um substituto? Não. E os juízes não vão formar precedentes obrigatórios, essa é a questão. Eu já chego no sistema brasileiro, por hora eu estou numa questão mais conceitual, eu já chego no sistema brasileiro. Agora vejam só, pessoal, o que está em negrito ali? Precedentes não são teses jurídicas. Esse é o ponto mais difícil da gente entender e é aqui que está a encruzilhada do sistema brasileiro. Se a gente não entender isso, nós vamos fazer um desastre no sistema de precedentes. Por quê? O precedente não é uma tese jurídica. Porque se o precedente for uma tese jurídica, ele se torna uma norma abstrata. Ele abstrativiza. E qual que é o medo aqui? É a questão das súmulas. Como as súmulas são um dos precedentes obrigatórios do Brasil, nós estamos usando as súmulas como precedentes obrigatórios. Qual que é o perigo? É a gente achar que a súmula é que é o precedente. E não é. Porque o próprio código diz, a súmula é precedente nos limites fáticos que originaram a sua adoção. Então, precedente é um jogo fático-jurídico. É um jogo fático-jurídico. Precedente é a aplicação do direito dentro de uma moldura fática. E é fundamental que a gente entenda isso. Esse é o ponto mais fundamental de todos em relação a precedentes. Se você começar a achar que precedente é a súmula, eu vou ler a súmula e aplicar a súmula, você está retrocedendo, porque isso não é um sistema de precedentes, isso é um sistema de transformar a súmula em lei, que é norma geral abstrata, porque aí a súmula precisa ser interpretada, você não vai mais trabalhar por comparação. Se você pegar o texto da súmula, você vai trabalhar por subsunção. Só é possível trabalhar por comparação se você compara fato com fato. Não tem jeito de comparar fato com norma abstrata. Se você tem fato e norma abstrata, você faz subsunção, você não faz comparação. E aí não é sistema de precedentes. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é sistema de precedentes. E isso é muito sério. Por quê? Porque é isso que os tribunais fazem. Exatamente.
Inclusive, é aí o tempo todo. E até o sentido da súmula. Exatamente. O que é hoje a edição de súmula no Brasil? É você pegar um monte de casos que não, ou às vezes nem tantos assim, que não tem muito a ver um com o outro. Aí você extrai daquilo ali uma norma geral e positiva. E aí isso vira súmula. E depois o pessoal vai interpretar aquilo, tal como se fosse uma lei. Ela vira uma norma geral abstrata, obrigatória. E o juiz vai interpretar a súmula e não mais interpretar a lei. Eu sempre dou um exemplo que eu acho que explica isso melhor que todos os outros, mas todo mundo tem um exemplo desse caso, todo mundo já viu isso. O melhor exemplo para mim é o exemplo da súmula vinculante 13 do Supremo, que é a súmula do nepotismo. A súmula do nepotismo diz: pessoas que são parentes até o 3º grau, umas das outras, não podem ocupar em conjunto cargos comissionados na administração pública. Ou uma ocupa, ou outra ocupa. É isso. Alguém sabe quem eram as pessoas que o Supremo estava julgando quando editou essa súmula? Alguém sabe que grau elas eram parentes? De onde o Supremo tirou 3º grau? Por que não 2º? Por que não 4º? O Supremo descolou completamente o texto da súmula dos fatos que deram origem à súmula. E isso gerou uma enorme perplexidade. Por quê? Porque ele criou uma norma geral abstrata. Tanto é assim que, vejam só, tanto é assim que todos os entes públicos, União e Estados, fizeram, vocês não acreditam, mas eu mostro para vocês, decretos regulamentando a súmula vinculante. Porque a súmula é tão abstrata que eu preciso de um decreto para regulamentar. A União tem decreto que regulamenta a súmula vinculante do nepotismo e os estados têm também decretos que regulamentam a súmula vinculante do nepotismo. Tal é o caráter de lei. O estado falou: olha, eu preciso de um decreto. Eu sei disso pelo seguinte: quando surgiu essa súmula, eu era procurador do estado de Minas Gerais. E eu assessorava o governador do estado fazendo vetos e decretos. Era a minha função. Então, levaram esse problema para mim. Olha, tem a súmula vinculante, a súmula diz isso, nós estamos com um monte de situações aí que a gente não sabe como resolver, vamos fazer um decreto. E aí, eu comecei a analisar a situação e eu percebi o seguinte: eu, apesar de ser procurador do estado, ocupava um cargo comissionado de assessor do governador. Minha mãe ocupa, até hoje, e ocupava na época também, um cargo comissionado de diretora de escola estadual em São João del Rei, Minas Gerais. Logo, eu tinha que ser exonerado do cargo, porque eu estava em situação de nepotismo. Porque a minha mãe, com toda a autoridade de uma diretora de escola do interior, chegou para o governador do estado e falou: se não puser meu filho aí, vai ter. Eu era o nepote, porque eu entrei depois, ela já estava no cargo, fui eu que entrei depois. Esta situação se enquadra perfeitamente, ela se subsume perfeitamente à súmula vinculante 13. Por subsunção, eu tinha que ser exonerado, porque a minha mãe foi que conseguiu esse cargo para mim, como assessor do governador, apesar dela ser, coitada, uma simples diretora de escola estadual, até hoje. O que aconteceu então? O governador era do Laércio? O que aconteceu então? Eu fiz o decreto. O decreto de Minas Gerais tem um artigo, que se eu não me engano é o 6º, que diz: o cargo de diretor de escola não implica nepotismo. Foi um artigo feito por mim, para mim. Só Minas Gerais tem isso. Porque ninguém mais pensou nisso. Ninguém pensou nesse problema. O decreto de Minas Gerais diz isso. Porque eu expus a situação para todo mundo falou: não faz sentido isso. Não faz sentido. Diretor de escola não tem nada a ver com nada. Até porque em Minas Gerais o diretor de escola é escolhido por votação da comunidade escolar. Então não tem nada a ver com nada, mas é cargo comissionado. Tem uma consulta à comunidade escolar. Então o decreto de Minas Gerais tem este artigo, feito por mim, para salvar o meu próprio cargo. Porque não tem sentido. Aí já é casuísmo. Tá vendo? Aí sim, aí eu tava... O fato, essa é a questão, é bem isso. O fato, a situação fática na qual eu me encontrava, não tem nada a ver com a situação fática que deu origem a essa súmula vinculante.
Então, quando a gente trabalha por comparação, é que a gente começa a entender a lógica das coisas. Só que a nossa lógica é trabalhar por subsunção. Então deveria ter súmula, deveria ter estudos de precedentes, Sem dúvida. fundamentação. Sem dúvida. Por que que tem? E aí, exatamente. E aí a questão é, por que que tem E súmula? agora tem cada vez mais, porque eles estão simulando como nunca Tudo. para a galera começar a se vincular. Exatamente, exatamente. Mas por que que tem? Porque nós estamos vivendo uma transição. Então também não dava para querer dar uma martelada no sistema e falar, agora vamos rodar todo mundo para o outro lado, igual quadrilha, igual festa junina, né? Agora vamos fazer, olha a cobra, vamos rodar todo mundo para o outro lado agora. Não ia dar certo. Então, muita gente tem encarado, muitos autores, e eu também, tem encarado esse sistema como um sistema de transição. A gente está pegando o que a gente tem tradição de fazer, que é a súmula, que são os julgamentos de inconstitucionalidade, a súmula vinculante, e estamos dando a isso uma roupagem de sistema de precedentes. Agora, nós temos que ter a consciência de que não dá, por isso que eu falo que estou igual ao testemunho de Jeová dos precedentes, não dá para aplicar isso como subsunção, tratando esses precedentes como norma geral abstrata e descolando isso dos fatos que deram origem à súmula. Então a súmula é um precedente? É, nos limites fáticos que deram origem àquela súmula. O STJ e o STF estão ajudando, porque se você pega, não sei o TST, mas se você pega no STF e no STJ a súmula, lá embaixo tem o link para os julgados. Então você não lê porque é preguiçoso, eu falo dos meus estagiários, você não lê porque é preguiçoso, porque tem os julgados lá embaixo que você pode ler. Então a ideia é essa, você não pode chegar ali, ver a súmula e fazer uma subsunção. Você tem que pesquisar para fazer uma comparação entre as bases fáticas que originaram o precedente e que estão sendo apreciadas no caso subsequente. Aí sim. Mas às vezes eu acho que nem o STF obedece os Não. próprios precedentes que deram origem. Eu não só acho, como tenho certeza. É uma loucura. E se a gente tiver no futuro uma oportunidade, não vai dar tempo, se a gente tiver no futuro uma oportunidade, eu tenho uma pequena oficina de precedentes que eu mostro um caso recentíssimo, que o STJ disse que estava aplicando um precedente do STF e o julgamento do STJ não tem nada a ver, nada a ver com o que o STF julgou. Nada. E é ação coletiva ainda, é ruim para nós, porque é ação coletiva, o julgamento é péssimo, a decisão é péssima, e eles ainda dizem que estão aplicando o precedente do STF totalmente sem relação. Então, assim, esse é o problema. A encruzilhada é exatamente essa. Não é a ideia, não é a ética. A encruzilhada é o jeito de fazer. Mas a gente, o código não estimula, de certa forma, essa coisa de súmula vinculante. Ele cria aquele rol de precedentes. Estuda, assim. Dentre eles está, inclusive até, outro dia eu vi... Mas no parágrafo 2º daquele artigo ele fala dos limites fáticos. No parágrafo 2º fala do 927. Uma aula do LFG, um juiz estadual falando, esqueci o nome dele. Não, o outro, não era o Bajardão, um daqueles três do curso de processo civil, falando justamente que, até com isso, com esse rol que eles criaram, eles meio que esvaziaram a diferença entre súmula persuasiva e até vinculante, né? Pelas consequências. Sim, certamente esvaziaram, de certo modo. Vou chegar nesse ponto ainda. Quando chega algumas discussões se descolam, na verdade, dos fatos. Descolam também, né? totalmente. Ou quando vai unicamente falar do direito, da interpretação da norma, quando, na verdade, essa súmula acaba sendo abstrata. O Marinoni diz isso. Na verdade, toda questão, por mais de direito que ela seja, ela tem algum resquício de fato. Mas, sem dúvida, esse grau é variável. E nós vamos ter muita dificuldade para definir isso. Por quê? Porque o sistema só permite a criação de precedentes obrigatórios para questões de direito. Só as questões de direito formam precedentes, mas elas formam precedentes nos limites dos fatos. Essa é a dificuldade, é a gente fazer esse casamento entre fatos e direito. É a questão de direito formando um precedente, mas nos limites do fato. Então dizer que parentes não podem ser contratados é uma questão de direito. A Constituição proíbe que pessoas que têm parentescos ocupem cargo comissionado. Mas
qual é o limite fático dessa interpretação jurídica? É aí que a dificuldade... Uma súmula só tratando, por exemplo, de uma constitucionalidade, uma interpretação da norma abstrata, na verdade ela não vai funcionar como precedente, ela não vai funcionar tecnicamente, ela pode funcionar como súmula, mas dentro... Mas vai ter os mesmos efeitos. Né? Vai ter. Como diria o filósofo, como você falou lá, o negócio do STJ, eu citando o precedente supremo, é aquele famoso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É bem isso, é bem isso. E pessoal, não vai ser fácil a gente conseguir operar adequadamente esse sistema. Não vai ser. Deixa eu dar um exemplo para você colocar então nos seus casos. Okay. Aqui a gente tem aquela, é súmula ou OJ que fala do mandado de segurança em caso de deferimento de antecipatório de tutela, né? Eu acho que é súmula. É súmula, né? É súmula. E aí a gente está recebendo decisão assim, em interpretação a contrário senso da súmula, nega o processamento e extingue o mandado de segurança para dar o efeito à tutela. Que horror! Exatamente. É isso. Por quê? Porque as súmulas viraram normas gerais abstratas. Então eu posso fazer interpretação contrário senso, eu posso... analogia, eu posso fazer interpretação por absurdo, eu posso fazer um monte de coisa, que não é a ideia da common law. Nós podemos ir por esse caminho? Aí é um caminho nosso, não vamos depois dizer que nós estamos copiando isso de ninguém. Aí nós estamos inovando, criando um sistema totalmente brasileiro. É jabuticaba. Jabuticaba total. E aí vem essa questão, como é seu nome? Tomada de 3 pontos. Como é seu nome? Tiago. Aí vem essa questão que você estava falando, Tiago, sobre como que o sistema escolheu as súmulas, etc, etc. Isso... O que eu estou dizendo em defesa desse sistema? História, né? Gravidade. Está aí, a gente tem que gostar dele. Eu estou dizendo o seguinte, o que o sistema não quis? Se a gente tivesse feito um sistema tal como o sistema americano, o que aconteceria? Todas as decisões do Supremo, do STJ, do TST e do TRT seriam obrigatórias, então, vamos pegar a Justiça do Trabalho, né? Todas as decisões do Supremo, do TST e do TRT seriam obrigatórias para o juiz de Campinas. Todas, indiscriminadamente. O que ia acontecer isso? O nosso sistema sabe que o próprio Supremo decide contra ele mesmo, em algumas situações. O tempo todo. O tempo todo. O TST, imagino que o faça. O STJ, então, todo dia está decidindo contra decisões dele mesmo. Se todos os precedentes fossem obrigatórios, como são nos Estados Unidos, como nós estamos num sistema quantitativamente muito sobrecarregado, o que aconteceria é que nós teríamos um sistema em que o juiz estaria vinculado a entendimentos contraditórios. E se o juiz estivesse vinculado a entendimentos contraditórios, ele não se vincularia a nada. Então, a ideia do sistema, no artigo 927, que a gente vai tratar em breve, é a seguinte: eu vou selecionar alguns julgados dos tribunais e a estes eu vou dar eficácia vinculante. Para quê? Porque eu seleciono situações em que houve, ou presume-se que houve, um debate maior do que a simples decisão de um casinho qualquer. Para editar uma súmula, o TST certamente debate muito mais do que ele debate para julgar um casinho do dia a dia que vai lá na pauta eletrônica e vai lá de ramalhete sendo julgado. A mesma coisa para o Supremo editar uma súmula vinculante, para o Supremo julgar uma ADI, para julgar um IRDR. Então, a ideia do sistema, para fazer um argumento em prol do sistema, a ideia do sistema é, se eu vinculasse todo mundo a todas as decisões, o sistema não ia funcionar, porque o juiz certamente seria vinculado a entendimentos conflitantes. Então, eu deixo, o sistema não transforma sequer todas as decisões do Supremo em obrigatórias. Nem de ninguém. Nenhum tribunal é 100% formador de precedentes. Todos os tribunais formam precedentes, mas formam apenas em situações em que você pode supor, ainda que isso não seja verdade, mas em que você pode supor um grau maior de debate para se chegar a uma determinada decisão. O que, se você for pensar de uma realidade que não é o olha a cobra, se você for pensar à luz dessa realidade, talvez seja prudente, ainda que isso seja um pouco enganoso, mas para o intérprete menos
iniciado, mas talvez seja prudente, porque aí a gente consegue fazer a coisa com um pouco mais de gradação, né? Mas não é o sétimo céu. É o que dá, é o que tem. Então o próprio código colocou agora como necessidade de estabilização. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Que a gente consiga fazer isso com o tempo. Qual que é a crítica? Qual que é a crítica em geral? Quando a gente fala todos os tribunais do Brasil vão formar precedentes, vocês sabem quantos são? Só trabalhista? Só trabalhista 21, 24. 24? Mais 24? PSD, Se a minha conta, que foi a internet que fez, não fui eu, joguei no Google, estiver correta, são 91 tribunais. Porque são 27 TJs mais 27 TRS, mais os 24 TRTs, mais os 5 regionais federais, mais os superiores, mais os 4 superiores, mais o Supremo. Então, 27, falei. Então é muito tribunal, esse é um problema. Nós temos um sistema que tem muita gente formando tribunal, formando precedente. Isso pode ser um problema. Outro problema, o Marinoni acha, e o entendimento dele é ponderável, que os tribunais de segundo grau não deveriam formar precedentes obrigatórios. Ele acha que os tribunais de segundo grau são cortes de justiça e que a ideia dos tribunais de segundo grau é fazer o debate amadurecer. Alguém tinha comentado mais cedo, o tribunal muitas vezes faz súmula de assuntos que estão imaturos ainda, né? Ele corre para súmular para poder evitar que as causas subam. Isso é muito ruim, muito ruim. Então, esse é um outro risco do sistema. Quando a gente abre o sistema para formar precedentes em segundo grau, nós estamos correndo o risco de que esses precedentes formados em segundo grau acabem sendo precedentes pouco maduros. E com isso, no futuro, a gente se arrependa deles, o que é ruim também. E aí a gente não consegue o objetivo, que é a isonomia, a estabilidade, a gente acaba mordendo o próprio sistema. Então, esse é um problema. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Qual foi a ideia do sistema ao permitir que os tribunais de segundo grau formem precedentes? Ao contrário do que o Marinoni defende. Tem determinadas questões que não chegariam nos tribunais superiores, né? E aí você nunca teria precedentes sobre determinadas questões. É bem verdade que quase tudo chega nos tribunais superiores hoje. Mas você teria, pelo menos hipoteticamente, algumas questões que a gente não tem acesso ao Tribunal Superior. Então, a gente acabaria ficando preso. É, assim, uma aposta de muitas fichas. Para a gente fechar, pessoal, sei que já estamos no horário, para a gente fechar, eu vou fechar com a última parte conceitual e depois a gente fala dos precedentes no Brasil. Qual é a última parte conceitual? É a questão da distinção e da superação. Espera aí que meu negócio parou aqui. É a questão da distinção e da superação. Os precedentes... Está em tela cheia. Pronto, veio uma diária aqui, veio um reinício, já viu. Aí, bom, só esse trecho do Marinoni é interessante. O juiz se tornou um mero aplicador de precedentes? O juiz vai fazer um carimbão, precedente 1, precedente 25, precedente 85 e por aí vai? Não. Essa é uma citação literal do Marinoni. A aplicação de precedentes não dispensa a interpretação do significado do caso e das razões empregadas para a sua solução, o que exige juízes sensíveis e atentos às particularidades dos casos e capazes de empreender sofisticados processos de apreensão e universalização de razões e comparação entre casos. Então, o juiz não é, um juiz no sistema de precedentes não é um carimbador. O juiz tem um trabalho muito complexo para fazer, que é exatamente a comparação entre os pressupostos fáticos do precedente e do caso que está sob julgamento. E aí, eu quero fechar, essa parte a gente vê na quinta-feira, eu quero fechar com a questão da distinção, que é o famoso distinguishing, né? É a ideia de que, se eu quero que um precedente não seja aplicado a mim, a solução não é eu dizer que o precedente é injusto.
pelo menos num primeiro momento. Qual é a solução? A primeira solução é a melhor: mostrar que aquele precedente foi formado com base em fatos que são diferentes dos fatos atuais. Então, se o MP de Minas tivesse me processado lá para ser exonerado do meu cargo, eu podia dizer, não, o precedente da súmula vinculante 13 foi formado a partir de fatos que são completamente diferentes dos fatos que são visíveis no meu caso. E as razões que deram origem a esse precedente não são universalizáveis para mim, porque é patente que minha mãe não tem qualquer poder de influência para fazer com que eu seja nomeado para esse cargo. Ela bem que gostaria, mas não tem. Então, essa é a ideia. O próprio código vai dar essa previsão em vários casos, vários artigos, mas eu falo dos artigos quando falamos do sistema brasileiro. Mas o próprio CPC vai falar da possibilidade de utilização da distinção. Mas e se não tem distinção mesmo? Os fatos são iguais mesmo. Se o Supremo estava julgando um procurador do Estado e uma mãe diretora de escola, exatamente os mesmos fatos. O que eu posso fazer se eu não quero que o precedente seja aplicado a mim? Eu posso fazer o pedido de overruling. O overruling é a superação do precedente. Eu peço que o tribunal considere a alteração da tese adotada anteriormente. Por quê? Porque eu peço eu apresento esse pedido de alteração porque eu vou sustentar que esse precedente não é mais adequado ao ordenamento jurídico, seja porque ele é socialmente incompatível com a realidade atual, seja porque o que foi firmado ele é economicamente incompatível, seja porque a lei mudou. Pode ser que a lei tenha mudado e o precedente agora não é mais compatível com a lei. Então, a superação, mas esse é o caminho mais difícil. Porque eu não tenho que convencer o tribunal que o meu caso é diferente, que é fácil. Eu tenho que convencer o tribunal que ele está errado e que esse precedente não deve mais ser aplicado. Então, o Código também vai trazer essa possibilidade. Essa possibilidade é tratada pela doutrina como nós temos a hipótese de superação chamada de concreta, que nós vamos fazer, nós MP vamos fazer, vou tratar isso na quinta. Então, nós apresentamos um pedido de superação do precedente para o tribunal apreciar, ou é a chamada superação difusa. O interessado, no caso concreto, entra e diz, juiz, no meu caso, eu quero que você aprecie a superação desse precedente. O que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai tomar, como a gente já viu, improcedência liminar. O juiz dizendo, você está litigando contra o precedente. Pau, improcedência liminar. O que ele vai fazer? Apelar. E aí ele vai conseguir levar para o tribunal a discussão da superação do precedente. Aí o relator vai dar pau monocraticamente nele. Aí ele vai fazer agravo interno. E aí ele vai conseguir no agravo interno levar isso para o colegiado. Aí pau nele de novo. Ele toma unanimidade, multa, não sei o quê. Aí ele faz RE, RESP ou alguma coisa assim para tentar fazer isso subir para o repuxevista, para o tribunal de cima, para o tribunal dizer, olha, essa é a ideia. Não é fácil. A ideia é exatamente essa. Não é fácil. E não tem que ser fácil. Porque senão é a mesma coisa que não ter nada. Se toda hora todo mundo vai pedir a superação. Superação tem que ser um caminho estreito. Ele tem que existir. Porque senão você engessa o sistema totalmente. Agora, a existência dessa via não significa que ela deva ser uma via larga. Pelo contrário, ela deve ser uma via bem estreita, que me permita fazer a superação, mas que me permita fazer essa superação em situações em que, de fato, houve uma mudança de contexto. Não é simplesmente uma situação que eu estou insatisfeito, não gostei do precedente, e aí vou dizer que ele tem que ser superado. Superação não é não gostei.
Né? Se você não gostou do precedente, você pode fazer várias coisas. Escrever um livro, fazer terapia, várias alternativas. Agora, querer superar... Exoneração, mudar de profissão, várias opções. Agora, simplesmente não gostei do precedente, isso não é superação. Superação é você mostrar que o contexto de formação daquele precedente não existe mais hoje. Imagine, por exemplo, crise econômica. Pega um contexto aí do direito do trabalho, que foi formado antes da crise, e hoje um empregador poderia dizer, olha, o contexto econômico atual não permite mais a aplicação desse precedente. Se aplicar esse precedente, vai quebrar todo mundo. Daria uma superação. Porque o contexto hoje, de fato, é muito diferente do que era 5 anos atrás. Então, você poderia alegar isso. Mas tem que ser, e é sim, uma via bem estreita. Fala, Tiago. No caso do overruling, então, é a superação do precedente pelo próprio tribunal que emitiu o precedente. De modo que, o que acontece? Você falou, o cara tem que entrar na primeira instância. Esse é o difuso. Esse é o difuso. O concentrado... Pode haver o overruling num tribunal inferior ao que... Pode, o juiz pode provocar o overruling. Eu entrei, o juiz fala, realmente, acho que tem que superar mesmo. E aí o parte contrária vai recorrer, né? A parte contrária, que é a beneficiada... Você vai recorrer, porque aí houve a superação de um precedente, alguém que não foi quem emitiu. Isso pode acontecer, mas só porque não houve recurso. Mas o sistema presume que o beneficiário do precedente não é otário. Ele vai recorrer porque ele quer que o precedente seja mantido. E aí o negócio vai subir. Agora, o que pode acontecer que é diferente disso? É o MP, aí eu vou tratar isso com vocês no artigo 927, é o MP num procedimento que a princípio é abstrato, concentrado, vocês lá, regionais, vai direto no tribunal, vai direto no TRT e fala, TRT 15, esse precedente aqui tem que ser modificado, isso aqui tem que ser superado porque o contexto normativo mudou, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí, essa superação concentrada, aí ela vai, vamos dizer assim, matar o precedente para todo mundo. Mas é possível que haja superação difusa por causa do princípio do acesso à justiça. Se eu não permitisse isso, eu não permitiria acesso à justiça das pessoas. O juiz provavelmente, como a gente comentou, provavelmente não vai superar. Se ele superar, a parte contrária vai recorrer. Só fica esquisito, né? Se eventualmente um advogado come, aí um caso deixa ser superado por só para aquele caso, mas só para aquele caso. O TRT supera o precedente do TST e um outro vai querer dizer que houve um contra-precedente do tribunal inferior. Excepcionalmente pode acontecer, mas é uma distorção. Seria uma distorção, mas excepcionalmente pode acontecer, sim, sem dúvida nenhuma. Meus caros, então, muito obrigado pela paciência nesse dia. Nós estamos de volta na quinta-feira, não é isso, chefe Eduardo? Às 9 horas da manhã, não é isso? Estaremos de volta para concluir aqui os nossos trabalhos. E aí começamos com os precedentes no Brasil, tutela provisória e execução. Muito obrigado, até quinta-feira.